ela tem seus pilares fundamentais, tá bom? Por quê? Porque ela é uma cultura, primeiro, que é uma cultura permanente, tá bom? E quando a gente fala aí dessa cultura permanente, a gente não está falando da cultura que você vai trabalhar 3 meses com ela, como um feijão, 6 meses aí, talvez, como um pimentão, não vai trabalhar aí 2 anos, 2 anos e meio, como um mamão. Então, é uma cultura que você vai ficar 10, 15, 20, 30, 40 anos na sua área. Então, é muito importante que você faça uma implantação muito bem feita, assim como você vai fazer a estrutura, a base da sua casa, para que você sofra menos ao longo do tempo. Porque há algumas ações que são fáceis de serem corrigidas, porém há outras que quando você não as fazem muito bem feitas na implantação, você tende a sofrer e ter sérias dificuldades ao longo do tempo, até você conseguir fazer essas correções. Então, o que a gente tem que fazer nesse todo esse processo? Tem que fazer observação de alguns pontos que são muito importantes, tá? Por quê? Na maioria dos casos, as falhas ela vai comprometer não é só o início da sua produção, mas certamente vai influenciar e vai prejudicar ao longo de todo o desenvolvimento e a sua produção. Bom, primeiro pela longevidade, você vai escolher um material, né, seja esse material em uma variedade, quando a gente fala de café arábica, seja um clone, quando a gente fala café robusto e café conilon, você justamente escolhe uma que não é adequada para a sua região. De repente, quando você escolhe uma que, infelizmente, as características dela não são compatíveis com o quê? Com o seu stand, com o seu ordenamento que você está fazendo ali, tá bom? Como assim, Marcelo? A gente vai tentar com muita calma. Você tem que escolher um material que você vá trabalhar certamente com aquele espaçamento que você deseja, tá? E uma coisa que eu falo, pessoal, é muito sério isso. Você não pode chegar num viveiro perguntando o que o viveirista tem. Jamais você pode fazer isso. Você chega a um viveiro procurando uma muda, perguntando para ele aquilo que você quer. Mas se eu não consegui entender. Vamos lá. Você não chega em um viveiro, tá? Você não chega até um viveiro, vou colocar até mais perto aqui. Você não chega até um viveiro para comprar a muda perguntando o que ele tem. Não, você não vai fazer isso. E nem pode. Você vai até um viveiro perguntando se ele tem aquilo que você quer. Não aquilo que ele tem para te oferecer. Por quê? Porque dependendo da época que você chegar, ele vai te oferecer o quê? Aquele material que é sobra, que ele produziu mais e sobrou. De repente, a situação, e o que ele vai fazer? Ele vai te comercializar aquele material que saiu primeiro aqueles que são a maior demanda e acabou que ficou alguns para trás. Esses pode ser mudas repassadas, que foi cortada, houve uma importação, pode ser mudas que não estão com desenvolvimento tão bom, tá bom? E outra, de repente, aquele material altamente produtivo, ele já não tem mais. Por quê? É um material que certamente é o mais pedido. E geralmente tem materiais que são muito bons, que o nível de pegamento é muito baixo. Então você chega no viveiro e fala, eu quero material X, Y, Z. Aí você vai falar assim para mim, Maciel, mas tem muito material aí, o que eu faço? Cara, os principais materiais, acabaram de colocar um aqui, o R8 e R22, posso fazer lançamento? Cara, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Os principais materiais todo mundo conhece. Seja café conilon, seja café arábica, seja café robusta, seja híbrido, todo mundo sabe que são os melhores. Então você tem que chegar lá e falar, olha, eu gosto desse, estuda as características desse material para você poder fazer a implantação. Porque de repente você vai escolher um material que ele está te dando que não vai cair aonde? Naquele arranjo que você está fazendo. Qualidade do produto, essa é extremamente importante. Viveiro credenciado, cara, não vai comprar a muda de um cara que ele é seu amigo, não. É igual política. Não é porque o cara é seu amigo, você vai votar nele, porra. Você pode até dar um tapinha nas costas e falar que vai. Mas o que você tem que falar? Você tem que falar o seguinte, você tem que entender que tem que ter histórico. O cara vai falar, esse material é bom, então qual que é o histórico desse material? Por isso você tem que chegar lá e entender se esse material é bom, ver as referências desse viveiro que você está comprando, se tem certificação, se tem acompanhamento, quem é um agrônomo que assina, para você simplesmente não colocar um material lá dentro que não tinha nenhuma doença, e você transportou doença de um lugar que não tinha, um lugar que vai passar a ter, que boa parte dessas doenças, fusariose, pitium, nematóide, são doenças que você não consegue ter controle, não tem cura, cara, você consegue diminuir a população,
mas 100% eliminar você não vai conseguir. E aí, isso vai prejudicar o quê? Primeiro, a sua produtividade, você acaba escolhendo um material que não é tão bom assim, o custo da sua produção acaba elevando demais, porque você não sabe o que você está colocando na sua área. Todo café é igual? Não, não é. Quem assistiu a jornada semana passada viu que isso não é assim que funciona, tá bom? E a sua rentabilidade no final vai ter um sério problema. Bom, e é importante você buscar sempre a informação, né, sobre a conjuntura da sua lavoura, em busca daquilo que você está querendo. Primeiro, né, em cima daquilo que você está tentando identificar, saber quais são suas ameaças e quais são as oportunidades. Quais são os seus pontos fortes naquela sua propriedade que você tem. E quais são os pontos fortes? De repente, seu ponto forte é o quê? É o solo. Você tem um solo fértil e vai diminuir na nutrição. A adubação é igual para todas as lavouras? Não é. Pelo amor de Deus, não me mexa, não me faça implantação sem análise de solo, não me vai fazer isso não, cara. Você pode estar desperdiçando muito dinheiro. E aí você vai identificar o que é seu ponto fraco. De repente é o quê? É uma declividade, como é que você vai tirar esse café dali, que é uma região de morro, vai ter que fazer um terraço. Então, tudo isso você vai ter que dar uma analisada. Se vai irrigar, se a sua água vai chegar lá em cima, se não vai irrigar, se vai fazer aplicação de matéria orgânica, como que vai ser essa aplicação de matéria orgânica, tudo isso você tem que fazer essa análise entre os seus pontos, tá bom? Bom, a maioria dos casos aí a gente tem que avaliar também. Olha só, estou te falando aqui o seguinte, você está por enquanto entendendo todo o processo antes de você fazer a tomada de decisão. Como assim, Marcel? Isso aqui a gente chama de planejamento. Você está se planejando, montando um plano para você implantar a sua lavoura. Marcel, mas eu não posso chegar lá, escolher e já chegar e plantar. Não, meu pequeno jovem gafanhoto, meu master gafanhoto aí, ou meu gafanhoto pro. Não é assim não, tá? Você tá o quê? Você tá sentando e desenhando, como costumo dizer, com papel e uma caneta na mão, você tá ali escrevendo aquilo que você precisa fazer, tá bom? Pelo amor de Deus, vamos lá, nós nem chegamos ainda à área de mexer, de destocar, de nada, de adubar nada, só para você poder planejar. Aí você faz o quê? Aí você segue o plano. Vamos lá, então você vai fazer o quê? Aptidão, se seu solo tem aptidão, se não tem, tá? Vai dar uma agilizada sobre isso, verificar onde você tem que aplicar mais nutriente, qual tipo de nutriente é esse, tá bom? Vai ver a infraestrutura que você tem, né? Se ela é adequada que você precisa ou não. Marcel, como assim? Cara, de repente você precisa lá colocar uma energia, mudar seu padrão de 5 para 15. Você tem condição de fazer isso? Você quer colocar um secador? Quer colocar uma outra coisa diferente? Você tem condição para isso? Tem que avaliar. A disponibilidade de mão de obra, cara, isso é terrível. Você tem gente, na hora que você ajeita tudo, na hora de fazer a implantação de uma lavoura, você não tem ninguém para ajudar você a plantar. Tá morto. Tá bom? A existência de fornecedor de insumo. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, tem alunos e tem um amigo que plantam no Acre, lá em Cruzeiro do Sul. Cara, é lá perto do Peru. Olha que coisa louca. Ele não tem mão de obra, cara. Outra coisa, a adubação dele vem quase 500 quilômetros de onde ele mora. Tem lugar lá, tem época lá que essa adubação, por exemplo, esses adubos, esses insumos, tem que ir de barco. Então, você tem que avaliar tudo isso, se planejar para quando chegar nessa data ter. Você vai fazer a implantação agora, e de repente chegar lá, você vai procurar um produto, essa coisa louca que está agora no mercado. Não tem. Eu queria um herbicida. Não tem. Eu queria um cloreto de potássio. Não tem. Eu queria um MAP. Não tem. Eu queria ureia. Não tem. Isso aqui, quando eu falo assim, é real. Tá? Estamos nessa situação, tá bom? E avaliar também os aspectos legais aí, né? Como é que tá, você pode fazer sob água e solo, como é que tá, você pode captar água daquela região, se tem nascente, se não tem, você pode fazer reservatório, se vai ser porto artesiano ou não. Nós estamos só montando nosso planejamento, olha só ticando. E aí, se vai ser uma área como essa, de um café robusto, um café conilon, se vai ser uma área como essa de um café arábica, você tem que avaliar isso tudo, olha aí, ó, quantas linhas vão ser, onde vai ficar os terraços, os carreadores, como é que você vai percorrer isso, se uma área como essa aqui de café arábica, você vai jogar água lá em cima, se esse café é sequeiro, se o café é sequeiro, como é que tá o espaçamento, vai ser mais adensado como esse, ou o sistema de adensamento será um pouco menor, tá? Como é que tá o nível de matéria orgânica, você vai fazer o que para implementar, se você vai colocar matéria orgânica aqui, não vai, quanto você vai gastar se você precisar fazer isso. Nós estamos primeiro só fazendo o levantamento, o planejamento, montando o nosso plano, tá? Para poder começar a pensar em implantar, bom? Bom, a partir daí, então, a gente começa, então, a fazer o quê? Chegar à parte das nossas tomadas de decisões. Bom, a tomada de decisão, principalmente, vai depender primeiro o quê? Do pós-empreendimento.
Então, a gente tem que trabalhar aí primeiro com o tamanho que você vai fazer. Então, tá com a área de 5 hectares, vai querer montar um secador lá gigantesco, né, em fogo indireto. Não. Vamos trabalhar em cima daquilo que a gente tem. Já adotando o seu plano de ação para você começar a fazer isso. E aí já definindo, né? Quais vai ser seus cultivares, você já conseguiu identificar, já foi lá no seu viverismo, falou, eu quero esse. Ele pode te perguntar, mas por que, Marcel? Porque ele é resistente a isso, porque ele é resistente àquilo, porque ele tem uma produtividade tal, ele tem um teor Brix tal, ele tem a maturação precoce, média, tardia, porque esse material ele se adapta muito bem à minha região e ele tem uma produtividade boa, se for produtividade, se não for produtividade, for qualidade, você vai. Isso tem que saber na ponta da língua, tá? Materiais como colocar aqui, R8, R22, por exemplo, que colocar aqui, o A2, o ALB1, o A1, sei lá, Catuaí, vamos falar o que mais? Cara, você tem que saber isso na ponta da língua. Nasceu, como é que eu encontro isso? Cara, na internet. Na internet, coloca aí qual vai ser. Arara, característica do café arara. Olha as características do café, para ver se aquelas características se adequam à sua. De repente você está plantando um café de porte muito baixo, um café de porte muito alto, de repente você está plantando cafés de porte muito alto, muito próximo. Tem que avaliar isso tudo, tá bom? Vamos lá. E aí, verificar também sobre assegurar a quantidade de suprimento, nós falamos, é o tempo e quantidade. Depois você começa a querer plantar e a quantidade de nutrientes que você tem, se precisa fazer, não consegue suprir toda a necessidade. E aí você começa a tomar sua decisão pelo tamanho do poste, pelo tipo de estrutura que você tem. Se você vai trabalhar lá com área de pivô central, tá? Se você trabalhar com área de gotejamento, área de microjet, área de canhão, ou se vai trabalhar sem irrigação, como é que você vai fazer? Olha aí, ó, o traçado das ruas que você vai fazer, para você diminuir a erosão. Então, você tem que fazer todo esse planejamento para poder tomar as decisões iniciais. Bom, e aí quando a gente começa a falar, então, sobre esses cafés, tem que conhecer também, antes de implantar, o quê? O sistema radicular dessas plantas, né? Então, quando a gente passa a falar em café arábica, a gente entende que café arábica são sistemas de raízes pivotantes. O que é a raiz pivotante? Aquela raiz que tem lá o peão, que o pessoal costuma falar muito, né? As pessoas mais antigas, né? Tem aquela ponta grande. Entenda que aquela ponta ela não faz absorção de nada. Não é que ela não faz, a absorção dela é mínima, é mais sustentação, né? E para poder sustentar mais essas plantas. E por que acontece isso? Acontece isso na maioria desses materiais, são materiais de semente. Se você pegar, por exemplo, um material, um conilon aí, um café robusto e tal, e plantar a semente, também vai ocorrer isso. Ele vai sair a sementinha, vai sair aquela raiz pequenininha, vai formar um sistema pivotante. Como acontece na maioria das frutíferas, eucalipto e tal. Só que quando você passa a fazer clone, então aí ocorre as formações desse sistema de raiz aqui, raiz mais fasciculada, né? Raízes mais superficiais, raiz que boa parte da demanda de absorção está nas áreas mais superiores, são plantas que necessitam mais de irrigação, né? Necessitam mais de água, então o suprimento de água acaba sendo um pouco maior quando a gente passa a comparar as plantas de sistema sequeiro, né? Que sistema raiz pivotante, de sistema via semente, né? Seminal. E, então você tem que se observar muito isso. De repente você está fazendo uma área lá que a temperatura é muito alta, você não tem irrigação, pega um material que é clone e aí falta água, a planta começa a morrer. Não é um material que tem um certo grau de limitação, um certo grau de resistência, né, a estresses, a questão hídrica, e acaba tendo um problema com amarelecimento e morte. Então, aí você identifica quais são, como é que você vai trabalhar na sua região, identifica esse número de raiz, você consegue até saber, até a profundidade, você tem uma ideia das raízes dessas plantas.